Boa tarde, alunos, tudo bem com vocês? Aula de hoje, revisão de matemática, acompanhem com a prof lá no seu material. Na página 39, onde vamos falar sobre tempo longo, tempo curto, vamos voltar a falar sobre século, as medidas de tempo, né? Lembrando que década eu conto de 10 em 10 anos, século eu conto de 100 em 100 e milênio eu conto de 1000 em 1000. Sem contar ainda o mês, que tem 30, 31 dias. A exceção é o mês de fevereiro, que tem de 28 ou a cada 4 anos 29 dias. Temos os dias da semana, que são 7, de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, né? E o nosso dia, que é medido por horas, que são 24 horas, ok? Então, a primeira coisa que precisamos saber é que para indicar os séculos, os historiadores geralmente utilizam os algarismos romanos, as letras. Eles não utilizam os números arábicos, os algarismos que costumamente usamos no nosso dia a dia, tá? Então, geralmente o século ele é formado com números romanos. Se a data que estiver sendo examinada terminar com 2 zeros, o século correspondente é o que estiver à esquerda. Então, aqui, terminamos o ano 300 antes de Cristo, por exemplo. Eu corto os 2 zeros e aí eu vou ter o número 3. Já vou ter o número do meu século. Século 3. 1700. Corto os 2 zeros. Então, eu vou ter o século 17. Assim é super fácil, né? Mas quando o número não termina em 2 zeros, é só eliminar a unidade e acrescentar o número 1. Por exemplo, 1450. Tá? Então, eu tiro lá os 50, vou acrescentar ao 14, 1. Então, eu vou ter o século 15. É só eu pegar a dezena e a unidade, tiro eles fora, acrescento aos meus primeiros numerais mais 1, e aí eu vou ter o número do meu século, tá? Ano 736, tiro a dezena e a unidade, pego o numeral que restou, que é o 7, acrescento o número 1 e vou ter o século 8. Assim acontece também com o ano 1895. Retiro os últimos números 95, acrescento o 18 mais 1 e aí eu vou ter o século 19, tá? Por que nós não contamos os anos zero? Porque não existe ano zero, tá? Então, quando nós iniciamos a data, é a partir do ano 1. Por isso, nós contamos do ano 1 até o ano 100, ok? Então, a gente não finda lá no ano 99. Nós contamos até o número ficar zeradinho lá. E aí, a partir do número que começa o 1 do ano seguinte, eu já começo a contar um novo século, tá? Horas e minutos. Então, nosso relógio, tá? Ele apresenta 3 ponteiros. O ponteiro maior é o ponteiro das horas. E para que seja uma hora exata, o meu ponteiro maior tem que estar apontado para o 12. Sempre tem que estar apontado para o 12. O ponteiro menor vai estar apontado para os demais números do meu relógio e vou marcar as horas, tá? E o ponteiro menorzinho, bem fininho, vai então apontar os segundos, tá? Então, para que eu tenha a hora certinha, o ponteiro grande sempre no numeral 12, o ponteiro pequeno nos outros números, tá? Então, quando o meu relógio, o meu ponteiro grande, der uma volta inteira no meu relógio, eu vou ter uma hora, tá? E o meu ponteiro pequeno, ele vai mudando os numerais para indicando as horas que estão acontecendo. Assim acontece também com o ponteiro dos segundos. Quando ele dá uma volta inteira no relógio, que é muito mais rápido que o ponteiro dos minutos, eu troco o meu minuto, tá? Então, o ponteiro dos segundos dá uma volta inteira, troco o ponteiro dos minutos. Quando o meu ponteiro dos minutos dá uma volta inteira, o meu ponteiro menor troca as horas, tá? O nosso relógio, ele é
contado de 5 em 5. Por isso a gente tem esses risquinhos de um numeral a outro, porque aqui ele vai contar 60 minutos, 60 segundos. E aí quando eu fecho esses 60 minutos, eu troco a hora. Quando eu tenho o movimento do ponteiro dos segundos em 60 segundos, eu troco o minuto, tá? Horas. Nesse tipo de relógio, ele não dá a sequência, tá? Então, como que eu faço? Da meia-noite até o meio-dia, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia ou 12 horas. Depois do meio-dia, eu dou a sequência do 12 até chegar nas 24 horas do meu dia, tá? Então, eu vou continuar contando 13, 14, 15, 16, porque eu estou no período da tarde para fechar o meu dia, para fechar o meu ciclo de 24 horas, ok? Os minutos, eles são contados de 5 em 5. Então, eu tenho a hora exata, que está aqui no 12, e aí quando o meu ponteiro vai passeando por cada um desses numerais, ele vai acrescentando 5 em 5. Então, eu tenho 1 que é 5, 2 que é 10, 3 que é 15. Mas da onde que você tira isso, professora? Desses risquinhos aqui, ó. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, se vocês se basearem por esses risquinhos, é mais fácil vocês identificarem o valor dos minutos, tá? Ele tem que ter os 60 minutinhos para eu trocar as horas, tá? Então, eu conto assim, 5, 10, 15, 20, 25, 30, que é a meia hora, metade do meu relógio, 35, 40, 45, 50, 55, 60. E aí, eu começo tudo novamente, ok? E vamos para as frações. Frações lá no material de vocês, lá na página 47. Então, as frações são números que indicam uma divisão. Novamente temos a divisão aqui participando das nossas aulas, né? E quando a gente quer mostrar esses números repartidos em partes iguais, do mesmo tamanho, da mesma quantidade, tá? Então, nós temos aqui 5 oitavos. Então, nós temos o numerador, que é a parte em que eu retirei, é a parte que eu estou usando. E o 8 é o denominador, é as partes em que eu dividi. Então, eu tenho esse limão dividido em 8 pedaços e eu estou tirando 5. Eu vou usar na minha receita, por exemplo, 5 pedacinhos desse limão. Então, eu digo 5 oitavos. Aqui eu tenho um menino que ele tem uma barra de chocolates, tá? Tem 4, 8, 12, 16, 20. Então, ele tem 40 pedacinhos aqui nesse tablete de chocolate, tá? E eu quero utilizá-lo metade, vou dividir com meu irmão. Então, eu preciso tirar bem certinho 20 e 20. Então, como eu dividi em duas partes, olha o denominador aqui, e eu vou usar uma parte, que é o numerador. Então, eu digo 1/2. Ou eu posso dividir ele em 4 partes. Aqui eu estou usando 2 partes, então eu digo 2/4, porque eu estou usando 2 partes do meu chocolate que foi dividido em 4. E aqui o meu tablete, eu chamo ele de inteiro, porque ele está perfeitinho, construído na sua forma que eu comprei lá no supermercado inteirinho. E aí, chegando em casa, precisei cortar ele em 4 partes e dividir ele com, sei lá, meu pai, minha mãe, meu irmão, enfim. E aí eu faço essa forma de divisão, tá? Lá nas páginas 47 até a página 51, vocês trabalharam bastante atividades referentes aos termos e às divisões de frações, tá? E aí vamos falar do dobro, triplo, quádruplo, blá, 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 e o múltiplo. E olha que eu treinei antes de vir aqui fazer o vídeo, né?
Tudo isso remete à multiplicação. Dobro eu vou multiplicar por 2, triplo vou multiplicar por 3, quádruplo vou multiplicar por 4. Dobro e triplo eu utilizo muito no dia a dia, em receitas e em várias formas da multiplicação que eu preciso, tá? Ele é muito mais corriqueiro, eu utilizo muito no meu dia a dia. O quádruplo, quíntuplo, os múltiplos além do triplo, eu já tenho um costume menor de utilizar, tá? Mas todos eles remetem a uma multiplicação. Então, toda vez que eu falar o dobro da receita, eu fazer a minha receita de bolo 2 vezes. Ah, você tem que pagar o seu boleto o triplo, então eu vou pagar 3 vezes o meu boleto, tá? Toda vez que vocês ouvirem os termos dobro, triplo, múltiplo, vocês vão precisar usar a multiplicação, ok? E aí, seguindo a apostila, lá na página 61, quanto mede esse espaço? Quando nós estamos falando em centímetros quadrados, estamos falando do quadradinho que tem todos os lados com a mesma medida, por isso nós utilizamos esse termo, que ele ajuda bastante na hora de definir as medidas. Quanto eu preciso saber que tem numa parede, num ambiente, para eu comprar tinta para fazer pintura ou comprar cerâmica para colocar no chão. Então, é essa forma que as pessoas utilizam para medição, usando o metro quadrado, centímetro quadrado, tá? E assim vocês também tinham muitas atividades para serem feitas até a página 64 e também no caderno de atividades, tá? Então, espero ter ajudado vocês com as dúvidas. Qualquer coisa, mandem um e-mail para a prof. Agradeço vocês mais uma vez por estarem participando da aula. Fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo. Beijão!